Muito boa noite, queridos amigos, queridas amigas, irmãos, irmãs. Mais uma vez estamos aqui reunidos e vamos continuar as nossas reflexões sobre o Evangelho de Jesus. Elevemos o nosso pensamento. Mestre querido, estamos aqui reunidos em Teu nome. Rogamos o amparo da espiritualidade superior para que ela possa estar presente junto a cada um dos irmãos que nos acompanham, que nos ouvem neste momento, que as águas possam ser fluidificadas e que os corações possam ser abastecidos com as emanações de amor do mais alto. Dai-nos forças para que cada vez mais consigamos vencer a nós mesmos, transcendendo a matéria e trabalhando em nós os bons sentimentos, abandonando dia após dia o homem velho para o nascimento desse homem novo, de atitudes, pensamentos e sentimentos renovados no amor e na lei divina. Muito obrigado, Mestre querido, por estarmos tendo essa oportunidade nesse grave momento de transição, de termos acesso a essa doutrina rediviva que nos esclarece, nos ampara e nos direciona com tamanha precisão o caminho a ser seguido. Muito obrigado, Pai querido. Agradecemos a cada espírito, a cada irmão que tanto se dedicou para trazer até nós essas páginas de tanta esperança. Que eles possam receber de todos nós as nossas vibrações mais sinceras de gratidão, porque agora temos a oportunidade de colher esse trabalho de cada um deles e podemos consumir desse fruto que nos alimenta o espírito, nos balsamiza as dores e nos direciona para a jornada de paz. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas e em nossos corações, Mestre Jesus. Mesmo que muitas vezes não entendamos o porquê, mas que essa vontade continue sendo sempre feita. Que assim seja. Que assim seja. Continuamos ainda no capítulo 12, no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, a vingança. É uma comunicação do espírito de Jules Olivier que foi feita em Paris no ano de 1862. Continuando as nossas reflexões, nós separamos um outro trecho no qual ele nos coloca o seguinte: vingar-se, vós o sabeis, é de tal modo contrário a esta prescrição do Cristo, perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar, não somente não é espírita, como não é nem mesmo cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto a falsidade e a baixeza, que são suas companheiras assíduas. Na reflexão que vamos fazer, usei o livro Vidas Vazias, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, e também o livro Momentos de Decisão, do espírito Marco Prisco, também psicografia de Divaldo Franco. Achamos, quando encarnados estamos, que talvez, quando desencarnarmos, teremos a oportunidade, quem sabe, de irmos para uma colônia sem maiores consequências. Mas não é assim, porque se observarmos a vida do espírito
é uma só. E nós vamos estarmos nos lugares do qual construímos durante a encarnação. Então, aqueles valores que vivenciamos nos vão trazer a felicidade ou a infelicidade. Não há outra forma, porque é tudo uma questão vibratória. Os laços de afetividade permanecem os mesmos. Os nossos amigos espirituais não nos abandonam. No entanto, também os laços de inimizade permanecem os mesmos após a morte. E essa vinculação, quando de forma infeliz, ela permanece. E quando recebemos uma nova oportunidade de estarmos encarnados, essa vinculação se transforma no intercâmbio psíquico no qual o desencarnado passa a interferir nas ações do encarnado. E este experimenta as emanações, infelizes, a emanação mental desse companheiro desencarnado. Assim também, quando buscamos o caminho mais reto, mais feliz, de seguirmos o Evangelho, nós vamos ver que teremos também a companhia de irmãos iluminados e que transformam o nosso caminho na Terra de uma forma mais suave. Não quer dizer que não tenhamos os problemas aos quais a gente se comprometeu a resolver, mas resolveremos também de uma forma mais clara, mais tranquila e sem tanto sofrimento. Aqueles que se identificam nos ideais, aspirações e comportamentos atraem-se e comungam dos mesmos campos energéticos, alimentando-se ou induzindo o encarnado à subserviência com as consequências de perturbações que somatizam e passam a vivenciar no corpo físico. Se formos a um hospital psiquiátrico, nós veremos que, na realidade, o que acontece são as perturbações espirituais daqueles que foram prejudicados. Um dia, quando Chico Xavier foi visitar um presídio, quando ele saiu, aí perguntaram a ele: Chico, você viu muito espírito obsessor? Ele falou: não, eu vi muitas mães chorando. E sabem por quê? Porque depois que o espírito desencarnado consegue fazer com que a jornada terrena daquele ser se transforme num rio de lágrimas, aí ele se afasta, porque ele conseguiu. Então nós vamos ver que a gente nunca está a sós. E encontramos ligados aos desencarnados que não são afins. A grande maioria dos seres atualmente encarnados ainda permanecem dentro de uma onda mental primária, ainda permitindo que sejam conduzidos pelo cérebro reptilíneo. Então, o que é que comanda? Qual é a ação do cérebro reptilíneo? Sobreviver, procriar, alimentar-se
e segurar o espaço que lhe convém. Esse é o cérebro retilíneo. Então, nós vamos ver que nessa onda mental primária que envolve ainda a Terra, nós vamos ver que não há muitas possibilidades de superação, a não ser quando as pessoas mudam o comportamento íntimo. Devemos buscar a superação dos nossos conflitos, ligando-nos com seres correspondentes que passam a administrar a nossa caminhada terrestre. Devemos buscar termos pensamentos, atitudes dentro de uma ética, a ética espiritual, não é a ética corrompida que nesses momentos vivemos na Terra. O hábito de conservar-se pensamentos pessimistas, de sofrimentos, assim como de futilidade, e viver-se esse comportamento menos digno, atrai espíritos do mesmo nível moral, que passam a conviver na psicosfera dos encarnados, alimentando-se com as energias doentias e, ao mesmo tempo, transmitindo aquelas que lhes são peculiares. Qual é a consequência disso? A consequência é que esse intercâmbio inconsciente entre os seres de ambas regiões vibratórias faz-se tão natural, tão constante, que o desencarnado mistura-se ao psiquismo da sua vítima como se fosse um parasita. O desencarnado nutre-se das energias do encarnado. Desse modo, as obsessões são muito numerosas na Terra, por ignorância da ligação e facilidade do seu enredamento com os seres reencarnados que as vitalizam, porque é o ser encarnado que vitaliza essa união. Daí vemos que toda vingança, toda raiva, todo ódio que venhamos a sentir nos trará ou faz parte desses desencarnados que vibram nessa mesma sintonia. Quando os encarnados buscam despertar, libertando-se, os desencarnados os agridem, porque necessitam daquelas energias animais dos encarnados. Nossos irmãos, porque são nossos irmãos, enfermos espirituais, permanecem na psicosfera humana, inspirando ideias, perturbando pensamentos perversos, doentios, insensatos, para que assim o encarnado permaneça com o intercâmbio infeliz. No entanto, nós temos Jesus a nos orientar, e a recomendação dele é que busquemos orar e vigiar, porque essa é a terapia preventiva para tais cometimentos. As mentes vazias de pensamentos elevados, cheias de queixas e animosidades, que se permitem, olha só, vigiar os outros e afligi-los, tornam-se campo favorável à exploração dos obsessores ou simplesmente ignorantes da sua realidade, submetendo assim aos encarnados conforme o seu desejo. Quando compreendermos as lições trazidas por Jesus, veremos que, na realidade, não existem dois mundos, o espiritual e o material, mas apenas o mundo em variados graus de manifestação. Vamos lembrar uma passagem de Jesus, quando ele liberta aquele gadareno,
O que aconteceu ali? É que simplesmente Jesus via os espíritos que estavam fazendo com que aquele irmão encarnado fosse absolutamente doido, maluco. E não era verdade. Tanto que quando Jesus expulsa os obsessores, ele se torna normal. Ele não conseguia nem mesmo acreditar na paz que ele estava sentindo. Assim, devemos ter mais cuidado com pensamentos, palavras e atos, porquanto mesclam-se as duas esferas, produzindo ressonância equivalente ao teor vibratório de que se constituem. Na atualidade, em razão da perda do sentido ético, gente, basta ligar a televisão. Basta ver essas novelas infames que estão buscando tornar tudo normal, destruindo a família, destruindo os lares. Então, com a perda do sentido ético nas suas variadas expressões, o comportamento se faz totalmente materialista. O homem passa a se achar eterno naquele corpo de carne que não é verdade. Uma encarnação, por mais longa que seja, é um segundo na eternidade. Então, é tão difícil encontrarmos a oportunidade de estarmos encarnados. Então, vamos refletir se esses interesses do prazer exaustivo sobrepõem-se àqueles que identificam a harmonia íntima. Quando as psicopatologias forem entendidas melhor, revelarão que as causas das doenças mentais residem na presença do ser imortal, influenciando com força aqueles que estão encarnados. E agora eu vou pedir licença a vocês para ler um pedacinho de que Marco Prisco, com uma lucidez muito grande, nos colocam em brechas morais. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é comparado a um homem insensato. Mateus, capítulo 7, versículo 26. Então nos diz Marco Prisco, a tragédia que você viu consumar-se resulta de uma longa história pelo caminho por onde transitou. Pequenos acontecimentos infelizes se adensaram, culminando no crime hediondo e terrível. A agressão odiosa que você viu explodir inesperada teve começo em dias de pretérito, adicionadas diminutas revoltas a contínuas odiosidades, espocou em forma inditosa de destruição. A calúnia que você viu conduzir à desonra uma vida honorável não é acontecimento isolado. É consequência das mentiras elaboradas com o fim de anularem outras mentiras menores que estimularam a infâmia nefasta. A delinquência que você viu armar vidas precipitadas em ondas incessantes de crimes não é ocasional. Decorrem da conivência de pais e educadores descuidados, que não corrigiram em tempo hábil as imperfeições dos caracteres em formação a eles confiados. A violência que você viu fomentar o desespero e esparzir o horror procede de 1000 nonadas da revolta bem acondicionada pela insensatez. Em momento de ira, se infiltraram na mente os tóxicos da perturbação que forçaram a delinquir.
São as brechas morais que favorecem a eclosão das graves e lamentáveis ocorrências. O suicida que se arranjou à infeliz situação simplesmente consumou o que vinha acalentando intimamente através do tempo. O homicida que roubou uma ou mais vidas tão somente concretizou o que agasalhava no imo, sempre que provocado a atitudes que não podia controlar. O usurpador dos bens alheios apenas assumiu a posição que se atribuía direitos, dilapidando o patrimônio de outrem, graças à permissidade que se concedeu na própria incúria. A obsessão que obliterou a razão é ato culminativo das ideias infelizes, agasalhadas dos pensamentos inditosos, aceitos, transformados em hipnose, produzida por mentes desencarnadas impiedosas, que destroçam os implementos pelos quais se manifestam a lucidez intelectual, o discernimento. Diz ainda Marco Prisco, as brechas morais para os pequenos vícios sociais, as mentiras inocentes, as justificativas aos abusos, abrem as portas para as nefandas realizações. Inocente pequena fagulha pode produzir incêndios vorazes. Insignificante vazamento num dique pode levar à destruição da monumental construção da represa. Não se permita brechas morais negativas. O servidor do bem é íntegro, leal, atuante e nobre em todos os momentos, atestando sempre a excelência dos postulados que o elevam e sustentam. Sendo assim, com palavras tão sábias desse nosso irmão, observemos o que sentimos, observemos o que pensamos, porque se desejamos caminhar pelos caminhos suaves e luminosos que Jesus nos aponta em cada instante, então trabalhemos o nosso coração, busquemos no Evangelho a luz abençoada que no momento de desequilíbrio nos faz lembrar do monte inesquecível, onde as bem-aventuranças são o caminho para a nossa própria iluminação. Assim sendo, amigos queridos, busquemos nem por perto sentirmos esses sentimentos tão negativos que nos afastam do amor que tanto buscamos, que é o amor de Jesus. Senhor, nessa noite iluminada pelas estrelas que nos lembram mundos felizes, te agradecemos, porque nos permite estar na terra, porque trouxestes, ó Senhor, o teu evangelho de amor, porque nos mostraste, Senhor, como deveríamos agir em cada instante da sua jornada terrena. Senhor, auxilia-nos, ó Jesus, a modificar-nos a nós mesmos. Auxilia-nos, ó Jesus, a aprendermos a amar, esquecidos de nós mesmos, para assim podermos estar nessa vibração de luz que envolves a terra nesses momentos de tanta dor que passamos nesses instantes.
Rogamos-te paz a toda a terra. Rogamos-te, Senhor, as vossas bênçãos, o vosso amparo aos nossos irmãos que sofrem, aos nossos irmãos que fogem, desesperados e desesperançados, de lugares tão terríveis, onde o ódio ainda se faz presente. Auxilia, Senhor, a todos esses nossos irmãos que se entregam, que doam toda a vida por amor a todos os irmãos. Abençoa-nos a todos nós, doce amigo pastor, para que consigamos compreender-te e assim fazer parte do teu rebanho de amor. Que assim seja. Que assim seja.